Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como vocês já puderam ver pelo título, eu venho-vos trazer um story time. Eu não trago um story time há muito tempo, acho que não tenho assim muitos no canal, mas são vídeos que eu gosto imenso de gravar e hoje eu venho-vos contar as minhas experiências paranormais, aquelas coisas estranhas que já aconteceu pelo menos uma vez na vida a alguém. Como são algumas, mas não são histórias assim muito grandes, eu optei por fazer assim um compilado com todas as histórias do que fazer um story time só com uma, porque achei que assim seria mais interessante. Portanto, antes de passarmos aqui para o story time das minhas experiências paranormais, não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo, é mesmo muito importante, não vos custa nada, é um segundinho e a mim ajuda-me imenso. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram, do que é que estão à espera, subscrevam e sigam-me lá pelo Instagram para verem todas as fotos que eu publico. Eu tento também pôr stories todos os dias para vos deixar a par do que é que eu ando a fazer, portanto, bora lá, sigam-me lá para ficarem a par de tudo e sem mais demoras, começar por uma. Eu vou que é estranha, porque estas são histórias todas muito estranhas, mas esta é estranha, mas não é a pior. Portanto, vamos começar por aí. Foi no Natal, como todos os anos, eu costumei passar o Natal em casa da minha avó, dos meus avós maternos, e a minha avó tem tipo, a sala é aqui, vamos supor, e depois há um corredor enorme, e ao longo desse corredor tem tipo dois quartos, uma casa de banho, e no final tem a cozinha. E esse corredor é até um corredor mais ou menos grande e à noite fica tudo escuro, então ele ainda parece maior e não há luz no corredor porque está tudo desligado. Eu acho que devia de ser tipo dia 24 ou assim, porque normalmente nós dormimos lá de dia 24 para dia 25, portanto devia de ser dia 24 à noite. E estava já tudo escuro e eu queria ir à casa de banho ou à cozinha, eu já não me lembro muito bem. Eu acho que é à cozinha. E então eu não liguei a luz, estava tudo desligado. Eu saí da sala e fui a andar e não sei o quê, passei por um quarto, a porta estava fechada e passei pelo quarto, pelo segundo quarto, que é o quarto da minha avó. E não sei porquê, deu-me para espreitar lá para dentro. E quando eu espreito, eu vejo tipo um vulto, como se estivesse lá mesmo alguém. Só que hum, era o Pai Natal. Eu não estou a gozar, tipo, era vermelho, branco, era o Pai Natal. Eu só sei que eu olhei, e normalmente quando a gente vê uma coisa estranha, a gente olha e olha outra vez para confirmar, mas eu não sei o que é que aconteceu. Eu olhei, eu paralisei, dei um grito, tipo, comecei a gritar. Chegou a minha avó com a minha mãe, eu comecei a chorar, elas ligaram a luz, eu disse o que é que tinha visto, procuraram em todo lado, debaixo da cama, atrás dos cortinados, não estava lá ninguém no quarto. Mas a verdade é que eu vi, eu vi e tipo, eu juro, eu só disse era alguém vestido de Pai Natal. Isso foi tão estranho, mas, yeah, eu sei muito bem o que vi e sei que a minha reação foi bem estranha porque eu congelei, gritei, comecei a chorar. Isto nunca me aconteceu, mas foi tipo, foi um impacto tão grande que eu não consegui reagir, eu só gritei. E vieram as duas a correr para me acudir e não estava lá ninguém. Foi assim, bastante assustador. Muito assustador. Isto foi já há uns bons anos, mas até hoje eu lembro-me e a minha mãe e a minha avó não viram nada, não estava nada no quarto, mas eu sei o que vi, continuo a dizer, eu sei o que vi, é estranho, é, mas estava lá alguma coisa, estava porque eu ainda não tenho alucinações, então, foi muito estranho. Eu fiquei ainda mais chocada com a minha reação, porque tipo, isto nunca me aconteceu, tipo, paralisar, gritar, chorar, eu fiquei mesmo em pânico. E imagina, eu fiquei à porta do quarto, tipo, a olhar lá para dentro, para o que raio estava lá, tipo, paralisada a gritar. Foi uma experiência incrível. Assim, a próxima experiência que eu vos vou contar foi algo um bocadinho mais hum, bizarro. Porque esta experiência tem uma história antes, então vamos passar aí à história. Acontece que a minha avó tinha um cãozinho assim, pequenininho, branco, muito fofinho, que eu gostava imenso dele, e ele adoeceu, então ele ficou doente e não comia e tudo mais, e acontece que todos os dias depois da escola eu passava pela minha avó para ir ver como é que o cão estava. Houve um dia em que eu passei por lá e ele já não estava, ele tinha morrido. E pronto, enfim, foi muito triste e tudo mais, eu fiquei mesmo muito mal. Isto deve ter sido tipo no final da semana. Depois, no fim de semana, foi lá a minha tia almoçar. Nós entramos e na casa da minha avó tem tipo um hallzinho de entrada e depois tem um quarto e depois tem a parte da sala e o tal corredor. E nesse hallzinho estava tipo
eu estava deste lado, tipo, a porta estava fechada atrás de mim, estava aqui deste lado, tipo, a minha mãe ou a minha tia, a minha avó, pronto, eu não me lembro muito bem da ordem. Tinham ido lá almoçar, então estavam tipo lá todos a conversar, tinham rodinha. Nesta altura acho que a minha tia ainda não sabia que o cão tinha morrido. E estavam a conversar sobre sei lá o quê. O chão da casa da minha avó é tipo em azulejo, então quando o cão andava lá, ouvia-se tipo as unhinhas dele a bater no chão, sabem? Tipo, dele a andar, porque é azulejo, então a unha fazia barulho. E acontece que tipo, nós estávamos habituados a ouvir o cão a andar e tudo mais, e estávamos lá a conversar no círculo, e aqui é que as coisas começam a ficar bizarras. Acontece que eu estava lá, tudo bem, a falar, não sei o quê, e eu começo a ouvir o cão a andar. Só que eu não achei estranho, porque tipo, tinha sido tudo muito recente dele ter morrido, então eu não sequer nem me veio na cabeça que tipo, ele não está aqui. E então tipo, eu estava lá no círculo e comecei a ouvir ele a andar. E quando eu começo a ouvir a andar, eu vejo tipo assim, um vulto branco, o cão era branco, a passar. Então, tipo, o meu instinto é o quê? Chegar-me para a frente. E eu dei um passo para a frente para o cão passar atrás de mim. Só que ao mesmo tempo que eu dei o passo para a frente, eu lembrei-me, mas o cão morreu. E então, tipo, quando eu dou o passo para a frente, eu lembro-me disso, eu olho para trás e não está lá nada. E foi muito bizarro. Eu na altura não contei a ninguém porque o cão tinha morrido há muito pouco tempo e eu não quis estar, tipo, a assustar ninguém. Mas eu ouvi o cão andar, eu vi-o a passar e foi mesmo muito, 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 muito estranho. Eu fiquei tipo, oh meu Deus, o que é que acabou de acontecer? Porque eu ouvi-o andar, eu vi-o a passar, eu cheguei-me para a frente e só quando eu me cheguei para a frente é que deu aqui o clique e eu lembrei-me que era impossível ele estar a passar porque ele tinha falecido. Então foi assim muito estranho. Eu só contei à minha avó e à minha mãe, tipo, passado bastante tempo, para aí um ano, porque na altura não achei oportuno e foi mesmo uma experiência assim bizarra. Tipo, muito bizarro. Outra coisa que me aconteceu, e esta aqui é tipo estranha noutro nível, porque é um estranho diferente, porque eu não vi nada, mas foi uma coisa que me aconteceu quando eu era muito, muito, muito pequena. Eu não me lembro que idade tinha, mas acho que é a história mais antiga de todas as que já me aconteceram. Porque, e muito pouca gente sabe, porque isto é uma coisa tipo, é uma coisa estranha, mas é um estranho bom, não é um estranho tipo, digamos que não é um paranormal mau, é só estranho. Basicamente a minha avó tem tipo uma varanda que tem umas 3 ou 4 escadinhas para subir para a varanda. E acontece que eu era muito pequena, eu passava lá imenso tempo. Eu estava na varanda a brincar e eu comecei a descer as escadas, só que logo no primeiro degrau eu tropecei. E basicamente a minha cabeça, tipo, mesmo a minha testa, ia em direção à quina da escada. Eu ia bater com a testa na quina da escada e não ia dar muito bom resultado. E acontece que quando eu escorreguei, tipo, toda a minha queda de ir com a testa até à quina da escada, que provavelmente eu partiria a cabeça, foi tudo muito lento e tipo, meio que quando eu estava quase a chegar à ponta da escada, foi como se alguém pusesse a mão na minha testa e eu equilibrei-me do nada, tipo, eu equilibrei-me e não bati com a cabeça. Eu lembro-me quando, tipo, eu me levantei, tipo, porque eu estava a cair, não é? Quando eu me levantei, eu pensei, alguém ajudou-me, tipo, alguém ajudou-me a não cair. Tipo, foi muito estranho, porque parecia mesmo que eu sentia alguém a pôr a mão na minha testa e a dar-me equilíbrio, tipo, assim a esta distância de eu bater com a cabeça. Tipo, é impossível eu equilibrar-me do nada, tipo, olhem, consegui. É impossível. E foi muito estranho porque eu era muito nova, estava tipo sozinha, eu escorreguei e equilibrei-me, tipo, do nada. Alguém pôs uma mão na minha testa, mas não estava lá ninguém. Nem vi ninguém, tipo, este simplesmente foi sentir. Tipo, eu senti que alguém me estava a agarrar, estão a ver? E eu ganhei equilíbrio a isto de bater com a cabeça. Foi muito estranho. A última história que eu vos vou contar é a mais recente de todas. Recente, tipo, tem uns meses. Aconteceu este ano. Que basicamente foi a minha única experiência, tem código, com paralisia do sono, mas a minha experiência é ligeiramente muito diferente das outras experiências. Então, muito rapidamente, para quem não sabe o que é paralisia do sono, é quando alguém está a dormir e acorda repentinamente durante a noite,
E basicamente está paralisado, como o próprio nome diz, não se consegue mexer, consegue apenas mexer os olhos e respirar, não é? Mas não se consegue mexer e começa a ver coisas estranhas, tipo espíritos e coisas assim do género. Há um documentário muito bom que eu acho que vocês deviam ir ver, que é o The Nightmare. Eu vi no Popcorn, portanto deve haver na internet também, se vocês não utilizarem Popcorn. Eu vi lá que é tipo o testemunho de 8 pessoas que viveram paralisia do sono, mas não viveram paralisia do sono tipo uma vez na vida ou 2 vezes. Não, essas pessoas viveram momentos da vida deles em que tinham paralisia do sono todas as noites. Então eles meio que refizeram o que é que eles estavam a sentir, eles contaram e disseram que sentiam relativamente a isso. Porque existe uma explicação um bocado esfarrapada da ciência para isso, porque quem vive paralisia do sono sabe que é muito mais do que apenas um estado mental ou alucinações, porque é tudo muito real, sabem? Enfim, há várias opiniões sobre isso. Pode ser paranormal, pode ser simplesmente algo explicado pela ciência. Cada um acredita naquilo que quiser, mas acho que só tem mesmo poder de fala quem passa por isso, porque sabe o quão bizarro é. No entanto, a paralisia do sono é caracterizada então por acordar à meia da noite. Tu acordas, o teu cérebro acorda muito rápido e o teu corpo ainda não está acordado. Então, supostamente, pela ciência, o teu cérebro começa a mandar tipo algumas imagens para o teu corpo reagir. Mas a questão é que eu tive paralisia do sono, mas eu não, é o nome que eu dou porque é o mais perto que eu encontro para explicar aquilo que eu passei, mas a questão é que eu nunca cheguei a adormecer. Portanto, não há como ser paralisia do sono se eu não estava a dormir. Eu vou explicar. Então, houve um dia que eu fui dormir, tranquila. Lembro-me que eu não estava a conseguir adormecer, tipo, eu não estava a conseguir. Eu estava, tipo, a minha cama é deste lado do quarto, aqui tem a parede e do outro lado é a porta. Portanto, eu estava virada, tipo, barriga para cima, mas meio de lado estava virada para a parede. Portanto, eu só via a parede à minha frente. Então, eu estava acordada e eu não conseguia dormir. E, de repente, eu comecei a ouvir um gato a miar. Tipo, comecei a ouvir um gato a miar, tipo, muito longe, tipo, não assim muito longe, como se estivesse, tipo, à entrada do meu quarto. Comecei a ouvir e eu fiquei super confusa, eu fiquei tipo, o que é que está a acontecer? Só que a essa altura eu já não me conseguia virar para ver. Só que a questão é que eu não acordei, eu sempre estive acordada e isso é que é estranho. Eu comecei a ouvir um gato a miar e comecei a ouvir cada vez mais perto de mim, até que parecia mesmo que estava tipo atrás de mim, estava muito perto. E então, como eu não me conseguia virar, eu não o conseguia ver, mas eu conseguia ouvir e eu ouvia que estava cada vez mais perto, como se ele estivesse a andar para a minha direção. E acontece que, quando vocês estão deitados na cama, se vocês têm animais de estimação, ou não precisam ter, tipo, quando alguém se senta na cama ou um animal sobe para a cama, vocês sentem que a cama vai um bocadinho abaixo. Acontece que eu estava deitada, virada para a parede, a ouvir o gato a miar, e de repente eu senti-o a saltar para a cama. Imagina, eu estava aqui estavam os meus pés. Eu senti-o a saltar para aqui, para o pé dos meus pés, e continuava a ouvi-lo miar, eu senti-o a saltar e depois ele passou por cima das minhas pernas, tipo, eu senti ele a saltar por cima das minhas pernas. Até essa altura eu ainda não tinha conseguido ver porque estava virada para a parede e depois ele tipo, passou as minhas pernas e passou à frente da minha cara, tipo, eu estava virada para a parede, ele passou à minha frente e subiu tipo assim a almofada e desapareceu. Deixei de ouvir o gato, deixei de ouvir tudo e consegui mexer e foi muito estranho. Quando ele passou à minha frente, eu consegui ver que era um gato tipo, bastante peludo e era cinzento. Não chegava a ser preto, mas era um cinzento muito escuro e foi estranho, porque eu assim que o gato passou, depois ele passou por cima da minha cabeça, tipo pela almofada, desapareceu e eu consegui mexer. E eu lembro-me de pensar, o que é que aconteceu? Porque enquanto o gato miava, eu estava tão confusa que eu pensei, será que entrou pela varanda? Mas é que eu vivo no último andar de um prédio, portanto é um bocado estranho como é que o gato entrou pela varanda. Mas eu não sei, eu pensei, será que entrou porque era muito real, sabem? Eu ouvia mesmo o miar do gato e cada vez mais perto, eu senti-o a subir a cama, a passar por mim, eu vi-o à minha frente e depois do nada não era nada, tipo, não estava lá nada, o gato desapareceu e eu já me consegui mexer porque eu não me tinha conseguido virar. Foi estranho. O mais estranho disto tudo é o facto de eu não ter adormecido, portanto eu não cheguei a acordar, eu estive o tempo todo acordada, portanto eu não acordei paralisada, eu estava já assim, sabem? E o facto de ter sido um gato, porque normalmente quem tem paralisia do sono são coisas muito pesadas, tipo muito assustadoras, e depois a ciência diz que então que o cérebro manda essas alucinações super estranhas que é para o corpo reagir e ter medo e conseguir mexer-se.
Se bem que as pessoas passam por isso, dizem que realmente tipo, é algo muito mais que isso, tipo paranormal, porque aquilo é mesmo estranho. Veja o documentário, é mesmo muito bom. E então, mas comigo não foi nada estranho, não foi nada assustador. Quer dizer, não foi nada estranho, foi muito estranho, mas não foi tipo espíritos e cenas assim, foi tipo um gato. Um gato. E o gato não me atacou, não fez nada, por isso é estranho. O gato só existiu, passou ali por cima de mim, desfilou e foi-se embora. É estranho. É muito estranho. Como vocês podem ver, eu tenho assim algumas histórias um bocadinho fora do comum. Eu não sei se vocês acreditam nestas coisas ou não. Digam-me aqui embaixo nos comentários se já vos aconteceu alguma coisa, uma experiência paranormal, o que é que vocês acharam. Digam-me aí embaixo. Eu que me lembro assim, acho que não me aconteceu mais nada. Tipo, aconteceram algumas coisas estranhas, mas de ver e ouvir coisas foi só isto. Só e já é muito. E pronto, estas foram as minhas experiências paranormais. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo para eu saber que vocês gostam de story times e se quiserem que eu traga mais, eu posso trazer porque a minha vida é assim. A minha vida é uma telenovela, portanto eu posso trazer, deixem o vosso like para eu saber. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram e sigam-me lá pelo Instagram para não perderem nada. Eu aviso sempre que sai vídeo novo, portanto se o YouTube não avisa, eu aviso pelo Instagram. E pronto, não se esqueçam então de comentarem em baixo se vos aconteceu alguma coisa assim estranha ou o que é que vocês acharam do vídeo. Digam tudo, a vossa opinião é sempre mega importante. E eu fico por aqui, a gente vê-se no próximo vídeo. Portanto, muitos beijinhos e tchau!